Olá, meus amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Conferências Radiofônicas, escrito por Caio Barchuto a partir de 1924. E essas conferências foram transmitidas ao vivo na rádio da região, que era a Rádio Cultura, PRD4 de Araraquara, na época. Hoje nós vamos à sexta conferência, que foi transmitida no dia 1º de novembro de 1936. E ele vai fazer uma referência ao Dia dos Mortos, e tanto que o título aqui é A Guisa de Comemoração dos Mortos. E Carvalho diz o seguinte: parodiando o nosso grande Castro Alves, na sua bela poesia, O Livro e a América, eu poderia começar a minha conferência com um trechinho. Por uma coincidência dessas que vem do além, o dia que honra os santos, honra os mortos também. Assim quis Deus que tanto justos como pecadores recebam hoje, através deste microfone, as nossas sentidas homenagens. E aí ele vai citar Dante, que na Divina Comédia disse o seguinte: é o amor que move o sol e as outras estrelas. Shelley, no seu Prometeu Libertado, afirmou o seguinte: o ar que se respira é o amor, que se move sobre os ventos e sobre as vagas, pondo a terra em harmonia em tudo que nós sentimos acima dela. Então, antes de nós continuarmos sobre o que está aqui, vamos nos reportar ao dia de hoje, em que nós aqui várias vezes batemos firmes sobre o universo. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. É isso que nós vemos na Terra hoje? Infelizmente não é. É isso que está aqui, ó, Dante na Divina Comédia, Shelley, se fala no amor, aí voltamos mais, vamos no Cristo. O que fizemos com o amor? Mercadoria de troca? Palavras ao vento? O que fizemos com o amor que o Cristo ensinou? Amor a Deus e ao próximo? Não fizemos nada, meus amigos. Muito pouco. Ainda há pouco conversávamos eu, a Isabel e o Delizar. O que é feito até hoje? Sapateamos em cima do sangue. Temos prazer em uma torcida bater na outra, por causa de um pedacinho de couro cheio de vento e 22 marmanjos de calção correndo atrás desse pedacinho. Gente, olha o nível que nós estamos até hoje. Cadê esse amor que o Cristo falou? Cadê esse amor que ele exemplificou e nós fazemos de conta que não é conosco? Temos que refletir muito, bastante. Continuando então, o nosso querido Carvalho diz o seguinte: o amor é um fluido misterioso que une todos os seres no mesmo elo com uma finalidade específica: reconduzi-los a Deus, que é o seu ponto de partida. O amor nunca, jamais se acaba. Oriundo do Supremo Criador, ele não teve princípio e não terá fim. Por que criou Deus o mundo? Pergunta Caivara. Porque ele fez, porque ele faz fugir as estrelas, equilibrarem-se os astros, descerem as chuvas, nos acariciarem as brisas. Por amor, responde o filósofo. O amor penetra em toda parte, no palácio dos ricos, nas choupanas dos pobres, nos albergues,
nos hospitais, nas tavernas, nos prostíbulos, como nos santuários e nas casas de caridade. Onde existe uma alma que vibra, um coração que pulsa, aí está o amor. Lá mesmo, longe, nas matas ensombradas de gigantescas árvores, onde rugem as feras e os pássaros desferem os seus cânticos, o amor se faz sentir. Faz sentir a sua ação na lei que reúne os seres da mesma espécie, no devotamento maternal, nas necessidades filiais. E ele cita aqui o Guerra Junqueiro, o grande poeta lusitano, cantando glórias de amor. Compôs esses versinhos que nós vamos ler em seguida, que narram bem a grandeza desse fluido misterioso, o amor, dessa emanação divina que ressoou no Sinai e Jesus impôs como um mandamento máximo que resume toda a sua lei. Os versinhos então do Guerra Junqueiro são esses: se o fogo de 1000 crateras tombasse sobre o universo, o mar e homens e feras ficasse tudo submerso, embora, passado um dia, num ângulo de rocha, onde a urze desabrocha, o amor desabrocharia. Segundo e último versículo: o amor é a escada sublime, vasta, imensa, luminosa, que prende o filho do crime ao doce olhar de Jesus. É língua de fogo eterno que acende vertiginosa dos sorvedoiros do inferno aos sorvedoiros da luz. E ele continua dizendo o seguinte, Caiguara: o amor é a lei universal, invencível, que tudo corrige, que tudo aperfeiçoa, que tudo ilumina, que tudo vivifica. Não há poderes na terra e nem nos céus capazes de destruir o amor, nem mesmo a morte com todos os seus aparatos e mistérios. Por isso, são muito justas as homenagens que prestamos aos nossos queridos que se acham além do véu, os nossos mortos. Essa ânsia com que lhes patenteamos os nossos afetos, essa espontaneidade com que lhes oferecemos as nossas lembranças, esse instinto que vibra nos nossos corações para que ornemos os túmulos onde foram depositados os seus despojos mortais, não representará um apelo para que eles conosco se encontrem naquela mesma porta, por onde, na nossa visão estreita e acanhada, os vimos desaparecer? A comemoração de amanhã, 2 de novembro, Dia dos Mortos, não representará, porventura, a intuição que temos de que eles vivem e nos espreitam e podem entrar novamente em relação conosco? Para nós não temos nenhuma dúvida, né, meus amigos, de que a morte não existe. A morte simplesmente é uma mudança de dimensão. Deixamos esse corpo denso, grosseiro, trocamos de roupa, como se diz vulgarmente, a roupa velha rasgada, que não deu mais remendo, não sustentava mais o espírito, e caímos fora. Quantas vezes já fizemos? Vou repetir mais uma vez. Diz o doutor Inácio Ferreira, mais ou menos quantos? Umas 10.000 vezes no reino nominal, sem falar dos reinos anteriores. E nós tivemos 2 exemplos aqui da casa. Sim. Através da doutora. Uma comunicação aqui. E outra.
Pedro está levantando aqui, que só para confirmar tudo isso que ele está falando, que a vida continua, a doutora Marlene já se manifestou, tanto aqui quanto lá na mídia dela. Outros irmãos nossos também que desencarnaram já se manifestaram, Marujo, o Davoli e outros aí que já frequentaram a nossa casa já se manifestaram. A vida simplesmente continua. Muda nada. O que somos aqui, continuaremos lá. Não vamos nos tornar anjos não, hein? Não vamos ficar iludidos. Ah, morreu agora, virar santo. Como diz na gíria, santo do pau. O que é aqui continua lá. Não muda nada. Não muda nada. Tá certo? Gostou que o pau ele não é talhado de madeira bruta, ele é todo vazio por dentro. Continuando aqui então. De fato, meus amigos, diz Kaiwai, só esta demonstração de hoje constitui um protesto contra a morte. As homenagens prestadas aos que passaram é o sinal de que os chamamos, entre aspas, mortos, não morreram. Porque se de fato a morte fosse o fim da vida, se tudo se acabasse no túmulo, seria a maior insensatez homenagear o que não existe, prestar continências a um túmulo, onde as mais das vezes nem mesmo um pedaço de osso existe daqueles que nos foram caros. Seria cantar hosanas ao nada, seria endeusar o materialismo, proclamar o ateísmo, seria ainda mais negar a existência de Deus e toda a obra evangélica, bem como a obra redentora de Jesus Cristo. É impossível que essa ideia que movimenta as massas, que promove romarias, que emociona corações, que faz derramar lágrimas, que evoca reminiscências, que fere fundo a lira da saudade, fazendo desferir acordes melodiosos, harmonias tristes, mas arrebatadoras, venha se curvar genuflexa, num culto de adoração àquilo que não existe, a esse antissorvedouro do nada que traga todas as vidas que Deus criou. Não, meus amigos, esse sorvedouro do nada não existe. A morte não é o fim da vida, mas a passagem de um plano a outro plano de existência. Do material para o espiritual. Ah, mas eu não vejo o espiritual. Estamos nos preparando para isso ou continuamos aferrados, apegados excessivamente à matéria? Ah, rua existe, está aqui. Se nós não virarmos a chaveta, simbolicamente falando, internamente, para nós nos ligarmos ao mundo espiritual, nós não vamos ver o mundo espiritual. Ficar achando que o mundo espiritual vai se materializar aqui para nós, mentira, não vai acontecer. A época dos fenômenos já foi nos primeiros 70 anos da doutrina, já foi. Os outros 70 anos foram de estudo, estamos no terceiro 70 anos da doutrina. Para quê? Por prática tudo isso que o Cristo trouxe. Por prática. Por prática. Comentários, perguntas, vamos lá, gente. Gostaria de ouvi-los. Nada? Engraçado que houve tudo uma preparação, né? Houve. A codificação, né? A parte de estudo que Kardec tinha, né? Houve essa preparação, aí houve os chamamentos, os fenômenos para trazer, aí houve aquele estudo concentrado. Tem pessoas que sabiam até o número da página do livro e edição. Importante, os médicos não eram só da França. Isso é importante. De vários países. Para comprovar, né? Para comprovar que foi dito lá, foi dito aqui e tudo era compatível. Em vários países, né? E a mesma, vamos dizer,
lógico. Mesmo sentido da ideia, modificada, mas a mesma ideia era a mesma. A ideia. O que o Kardec fez foi exatamente isso. Ele agregou tudo, trouxe tudo, elencou, colocou numa ordem que ficasse inteligível para todos nós. O espírito evoluído. Não existe kardecismo, por favor. Aproveitar o momento para dizer. Porque não foi o Kardec que criou todas aquelas ideias. Ele simplesmente pegou o laboratório espiritual e agregou, colocou numa ordem para nós entendermos. Então, se a doutrina existe, é a doutrina dos espíritos. Isso tem que ficar muito claro para todos nós, tá bom? Verdade. E tivemos espíritos de vários matizes, vários tipos, né? Coisa impressionante, né? O Santo Agostinho. Tivemos espíritos elevados, medianos e até igreja, né? Em matéria de conhecimento, né? É verdade. Quem não sabe, o Santo Agostinho, É. ele na igreja, né? Tem vários comentários também de monsenhores, né? Na igreja, no Evangelho. Né? Madre Teresa, Irmã Rosália, por exemplo, tem lá no Evangelho. Né? É verdade. Eles ajudaram muito o espírito da verdade, né? Tem só Deus, sua mãozinha também. Acho que o pessoal sabe quem é, né, que eu estou falando. Quem na realidade coordenou tudo isso foi o Espírito da Verdade. Quem foi? Quem era o Espírito da Verdade? Isso. Quem era o Espírito da Verdade? Quem sabe? Cristo, né? Cristo que era o responsável por tudo isso. Eu vou para o meu Pai, mas vos mandarei o Consolador, que no momento adequado explicará coisas que eu não posso falar e nem dizer hoje. Estávamos preparados. Ele veio, trouxe, e aí, assimilamos? Estamos brigando até hoje, cortando pescoço, soltando bomba, fabricando armas aí terríveis. Vamos acordando ainda. Pois não. Se o amor é tão forte em todos os sentidos, você vê um animal, você vê um peixe, você vê um pássaro, você vê demonstração de amor em todos os lugares do planeta. Eu te pergunto, por que é que nós estamos tão atrasados, como você acabou de falar, com tanta violência no planeta Terra? Estamos olhando aqui, Agostinho, estamos olhando nosso pé, nosso umbigo. Nós não estamos olhando com o olhar de ver, de enxergar. E não estamos ouvindo com ouvidos para ouvir de fato tudo que o Cristo ensinou. E a maravilha que é o universo. Nós estamos achando que isso aqui é nosso. Nós temos que fazer do nosso jeito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu mando. Tem que ser do meu jeito. Se ele passar do lado de cá desse risco que eu chamo de fronteira, eu mato. Se ele não vier aqui, ele não está me respeitando. E eu exijo respeito. Respeito não se exige, se adquire espontaneamente. Pelo conhecimento, pela forma de atuar, pela forma de ser, pela forma de ajudar, pela forma de mostrar o amor. Aí se consegue o respeito, e não por imposição. Imposição é medo não é respeito. Se conquista nada. Se conquista nada. Gosto, esquece. Então por isso, nós estamos aí olhando as coisas. Não, eu quero, é meu, eu quero 50 carros. Esses políticos, vejam os exemplos. Roubaram pra caramba, literalmente roubaram em detrimento do bem-estar do povo. E aí, vão levar alguma coisa? Só dar um curto-circuito, um infarto, um AVC aí, acabou, vai embora. E quem vai usar isso? Marechal Deodoro, eu me lembro bem de uma comunicação que veio há uns 5, 6 anos atrás, não tenho certeza, ele deixou claro. Todo mundo que está usufruindo, roubando literalmente dinheiro público, não vão colocar a mão nesse dinheiro. Não vão colocar, fazer o que com isso? Não tem o que fazer, gente. Se nós somos escolhidos para auxiliar o povo, por que eu vou pensar em mim? Eu fui escolhido, o político, eu estou falando,
que vai lá, ele é escolhido para isso. Ele acha que aquilo é dele? Não, ele tem muita gente para prestar conta. Além de nós, imagine no mundo espiritual como é que fica. A consciência é um julgador excepcional. Não tem jeitinho. Fechou o olho aqui, abriu lá, a coisa está séria. Muito séria. Não tem como dar um jeitinho. Ela está aguardando todos nós, né? É questão de tempo. 100 anos aqui é o relâmpago lá. Eu não falei há pouco, já passamos por aqui umas 10 mil vezes. Eu ia falar de uma família de político, mas eu não posso dar o nome. Vocês me desculpem que os dois faleceram. Tinha um grande poder. Já deixaram. Aí tá aí. Quantos políticos estavam aí que eram poderosos? Foram mandões ainda, os seus estados. Gente, termina o tempo, vai embora. E aí? Qual é o legado que vai deixar aqui? Não adianta. Que legado vai deixar? A história registra. Já pensou? Registrar para a família, os netos, os descendentes, foi um grande pilantra? Foi um grande usurpador dos bens públicos? Que a maioria é, né? Que a maioria é. Está aí. Ou eu estou falando coisa errada aqui, gente? Só eu que estou sentindo isso? A maioria dos políticos. Eu acho que não, né? Esse é o sentimento. Todo mundo está aí nos jornais todo dia, toda hora. Tanto os deputados federais como os senadores, mas todos eles têm algo a responder. Gente do céu. Olha, é uma prova muito difícil. Eu me lembro que uma vez eu atendi um senador aqui, espiritual, né? Lá no mundo espiritual. Eu exijo minhas prerrogativas, tenho que ser atendido na frente de todo mundo. Isso é o espírito do senador falando aqui dos trabalhos. Quando nós pedimos para a espiritualidade mostrar o que tinha acontecido com ele, ele falou: não aceito, eu não morri, eu estou aqui. Depois foi, ele foi nos acalmando, ele foi encaminhado. Estou só dizendo para ver. Lá o nariz estava empinado ainda. Eu exijo as minhas prerrogativas. Dizer o quê? Continuamos no mesmo. Estou só dando um exemplo para mostrar que nós não mudamos. Somos aqui e queremos continuar lá. Até cair a ficha. Quando a consciência dá o aperto, opa, a coisa é muito séria. Vamos cair para o André, deixa eu aproveitar a ocasião aí, né? Deu uma mudança brutal, né? Mas que nada para a gente ter 180 graus. Esse deu. E aí, então... Não era política, hein, gente? Foi médico. É verdade. Esse complemento aí. Estamos falando de política, né? Então vamos voltar aqui à conferência radiofônica do nosso querido Caipar. Diz o seguinte: a morte, repetindo, não é o fim da vida, mas sim a passagem de um plano a outro da existência. A vossa comemoração no Dia dos Mortos é um protesto contra as ideias subversivas da morte, contra esse materialismo destruidor que desarmoniza a família, que corrompe a sociedade, que promove as lutas fratricidas, as guerras entre as nações e que dá por extintos os seres que nos são caros. A minha palavra de hoje, diz Caipar Chuva, intuída por aqueles a quem chamam mortos, vivificada por esses espíritos que deixaram o nosso plano terrestre, mas continuam a viver, vem a seu turno protestar contra esse modo de conceber a vida, fustigada sempre pela morte. Então veja, para nós, ele termina aqui essa colocação sobre o Dia dos Mortos. Então, não existe a morte, simplesmente é uma transição. Saímos deste plano e vamos para um plano menos denso, menos grosseiro, em que o peso específico do nosso perispírito é muito menor do que esse que temos hoje aqui na matéria. Então, teremos um corpo mais leve. Mais leve, mais sutil. Mais sutil. É isso que nós teremos. Lá.
Só que o que eu sou aqui, o que cada um dos senhores é aqui, continuará lá. Ninguém vai virar santo, ninguém vai virar algo que imaginou que um dia seria, ou que Jesus vai estar ali esperando a gente para nos receber. Lamento dizer que no nível que nós estamos, com a pouca ou nenhuma caridade que estamos realizando, Jesus ainda está um pouco longe de nós. Com certeza. Estamos com poucos horas, vamos dizer, para receber, né, a lei de suma importância. Temos que trabalhar nos aguardar. Temos que trabalhar. Alguma pergunta, algum comentário? Eu gostaria que vocês agitassem, senão fica muito monótono, só eu falando. Então vamos lá. Vamos ao outro item. Revivescência espiritualista. Vamos lá. A presente época se caracteriza por uma revivescência francamente espiritualista. 1936. As cortinas da religião se abriram, como no momento do passamento de Jesus, para que o homem compreenda a sua natureza e o seu destino, a sua tarefa e os seus deveres. Voltamos à fase histórica do Evangelho para que o Espírito vivifique, conquanto nunca se deixasse sem o testemunho competente a imortalidade, de face coberta como a Ísis do templo de Delfos, lá na Grécia, se limitava a intuir no homem a probabilidade do futuro da vida depois da morte. Hoje a deusa aparece sem véu, é a imortalidade. Aparece por toda parte, exortando almas e embalsamando corações. Lá no templo de Delfos, lá na Grécia Antiga, esse templo, todos iam procurar uma orientação espiritual, e na entrada, externamente, na entrada do templo, tinha uma sugestão, e essa sugestão é importantíssima. Conhece-te a ti mesmo. Se a gente falar que conhece os outros é fácil, mas nós nos conhecemos. Se nós nos conhecemos, a vida se torna mais fácil. Isso é do Sócrates. Em todas as épocas da história, os espíritos dos mortos se manifestaram para provar aos vivos que perambulam nas trevas a existência de uma outra vida. Escolhem para teatro de suas manifestações as casas abandonadas, os palácios encantados, as estradas desertas, em cujas margens eram erguidas cruzes de madeira, as bordas das matas silentes, as campinas solitárias. Hoje, esses espíritos estão por toda parte. Preferem as cidades, as metrópoles onde os sábios estudam e examinam os fenômenos, onde os homens ilustrados organizam sessões para verificar os fatos e onde o retinir dos clarins se faz ouvir para chamar os homens à luz e à verdade. E é o que está acontecendo, continua acontecendo. Cada vez mais temos casas espíritas, onde os espíritos se manifestam. Alguém tem alguma dúvida de que eles se manifestam? É negar a própria existência, olhar para si, não, eu não existo. Como não existo? Chegamos, como foi dito há pouco, na terceira fase do Espiritismo, é a fase de colocar em prática. Fenômenos, para quê? Não precisamos mais. Estudar precisamos, mas não só estudar, temos que pôr em prática. Porque aí nós vamos nos elevar, vamos afinar o nosso espírito para entrar em consonância com o mundo espiritual.
Perguntas? Parece que o assunto não está muito interessante. Ou está assustador? Se morrêssemos todos agora, pum, deu terremoto, ou abriu uma vala profunda aqui, acabou. Acabou o centro. E aí? Para onde iríamos? Ah, eu frequento o centro espírita, Deus está me esperando lá, Jesus vai me receber. Mentira. Não vai receber, não. Eu me preparei, eu pus a caridade em prática, eu amei a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Então é só ver como é que estão os nossos pensamentos, onde eu me ligo no dia a dia, é para lá que eu irei. Não é verdade? É isso. Os afins se atraem no mundo espiritual. Por isso nós temos que nos preparar. Então temos que nos preparar. É uma caixinha De surpresa. Não sabemos o que vai acontecer. Por isso temos todas essas manifestações do mundo espiritual, gritando alto, os toques de clarins que se fazem ouvir, como disse Caimar, para nos orientar, e nós estamos nos orientando. Ah, eu sou frequentador do centro espírita, eu vou lá. Chegou aqui, eu sou um santo. Saiu daqui, eu continuo o diabo. Vai para algum lugar? Serve para alguma coisa? Não. Não serve para nada. Tem que servir para mudar. Mudar lá dentro. Conhecer a si mesmo. Senão não vai resolver nada, meus amigos. 10.000 foram poucas reencarnações. Teremos quantas mais em outros planetas primitivos? É ruim. É ruim. É muito ruim. Como é que você fala? Enfrentar a fera? Enfrentar as feras com um pedaço de pau. Fazer uma ponta aguda, né? É. Porque senão não dá para encarar, não. Uma patadinha só já quebra. Continuando então. Não há como negar os mortos. Nos batem a porta para nos falar da vida. Aqueles que nos precederam voltam para nos ensinar o caminho, sustentar-nos nas lutas, amparar-nos nas quedas, iluminar e nos dizer que os horizontes da vida não têm fim, que o túmulo não é o ponto final da existência. Suas palavras falam à alma e ao coração, vibram em nossa mente, exaltam o raciocínio e fazem desaparecer a negação e a dúvida. Alguém tem medo da morte ainda? Receio, né, só bateu. Receiozinho. Eu acho que o espírito tem. Mesmo nós espíritas ainda temos receio da morte. Por que o receio? Porque não estamos nos preparando adequadamente. Porque quando nós viemos de lá para cá, tivemos medo da encarnação? Com certeza também. E fomos preparados. E fomos preparados. Para isso. O receio agora é porque não estamos nos preparando adequadamente. Não estamos colocando na malinha de retorno aquilo que temos que colocar. Amor a Deus e amor ao próximo. Vamos começar a pensar com profundidade sobre isso, meus amigos e amigas. Alguma pergunta, algum comentário mais sobre isso? Pois não, Luciano. Pai, até o Chico Xavier tinha medo da morte. Até o Chico tinha medo da morte. Isso daí é brincadeira, pai. Então tá bom, meus amigos. No próximo encontro. Ele falou isso para nos encorajar. Sim, só para nos encorajar. O Chico não tinha medo. Isso tem medo da morte. No próximo encontro nós vamos do outro item, o triunfo sobre a morte. Bom, muito obrigado a todos. Saúde, paz e até o próximo encontro.